Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus. E Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Então, nessa quinta-feira, fique comigo e vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Então, vamos nesta quinta-feira abençoar as pessoas. Também se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte deste povo que ama a palavra de Deus. Então vamos para a nossa meditação dessa jornada de hoje, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58. E hoje nós vamos estar falando sobre disciplina. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa a palavra de Deus, sempre nos instruindo sobre o que nós devemos fazer e como devemos fazer. Aqui fala assim: meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Precisamos estar firmados em Deus e precisamos ter constância no que fazemos. Então hoje eu quero estar trazendo 3 exemplos para falarmos sobre constância e sobre disciplina. Então será primeiro soldados, depois atletas e depois lavradores. O que esses 3 têm em comum? Até na minha meditação de hoje, no meu devocional, falou sobre isso e eu achei interessantíssimo para nós estarmos comentando aqui no canal e estar compartilhando com você. Eu espero que te abençoe tanto quanto me abençoou. Então vamos lá. Bom, então como nós vamos falar sobre disciplina, o que é e o que significa a palavra disciplina? Vamos lá. Disciplina é obediência às regras, ordem, bom comportamento, constância. Olha só o que está falando no versículo: sede firmes e constantes. Então, disciplina é constância. Qual que é a origem da palavra disciplina? A origem vem do latim e quer dizer educação que um discípulo recebia de seu mestre. Então, que nessa jornada de hoje todos nós sejamos disciplinados, constantes e educados. Amém? Então vamos lá. Então eu falei para vocês que eu quero trazer 3 exemplos, O primeiro é do soldado. O soldado passa por exercícios rotineiros para estar preparado para a batalha. Nós somos soldados de Cristo e precisamos reconhecer que estamos sempre em guerra ou em batalha, não ficando surpreso por causa do sofrimento. Por quê? Porque o soldado, ele passa por vários Por vários treinamentos, ele está sempre sendo treinado, preparado, para quando a batalha vier, ele estar preparado. Então nós somos como soldados, e a palavra também fala que nós somos como soldados de Cristo, não é verdade? Então nós não podemos nos esquecer que quando nós entramos para o reino da luz, automaticamente nos tornamos inimigos do reino das trevas. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar pelo lado que quando uma nação ela entra em guerra com a outra nação, toda aquela nação se torna inimiga da outra. Por quê? Porque ela está em guerra, ela está em batalha. Então, quando nós entramos para o reino de Deus, o reino das trevas já entrou em guerra conosco automaticamente. Então, querendo nós ou não, nós já estamos, na verdade, em batalha e em guerra. Então, a vida de um soldado não é deitada em berço esplêndido, mas é sempre estando em exercícios rotineiros para se preparar quando a batalha vier. Atleta, vamos lá para o segundo. A Bíblia também nos compara como atletas de Cristo, não é verdade? E os atletas se submetem ao treinamento rigoroso para poder competir. E para ganhar o prêmio, precisam também jogar segundo as regras. Então, assim como os atletas treinam e submetem o seu corpo para competição, assim também somos nós. E ontem nós falamos ainda sobre submissão, sobre se você submeter e saber a quem você está se submetendo. Então, nós precisamos nos submeter ao treinamento. A nossa vida diária, o nosso dia a dia, a nossa batalha, o nosso enfrentamento do dia é o nosso treinamento. Treinamento para quê? Para ganharmos um prêmio. Que prêmio? Esse prêmio que não está no meio da corrida, mas está lá no final, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o
fim, não é até o meio, começo, parando no meio do caminho, não. É perseverar até o fim é que será salvo. Então, nós como atletas precisamos submeter o nosso corpo a este treinamento, às nossas emoções, ao nosso pensamento, né? Submeter ao treinamento da vida. E outra coisa, também precisamos jogar segundo as regras. Quais são essas regras? As regras estão aqui. As regras são a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem tudo aquilo que nós precisamos seguir, como devemos seguir, de que maneira devemos nos portar. Então, as regras estão todas escritas no livro, em 66 livros, para cada dia da semana. Nós não temos desculpa, combinado? Então, vamos para o terceiro. Lavrador. Trabalha desde o nascer do sol até o pôr do sol, na esperança de uma colheita abundante. O lavrador trabalha pesado, então deve ser o primeiro a colher os frutos. Olha que coisa linda, né? O lavrador, ele trabalha pesado e ele trabalha um dia sim, um dia não. Não, o lavrador, ele tem constância. E assim como o soldado, né? Assim como o atleta também tem constância em tudo que precisa fazer. O lavrador não é diferente, porque ele trabalha desde o nascer do sol até o pôr do sol, ou seja, o dia todo trabalhando, o dia todo ali na labuta, debaixo de sol, né, enfrentando ali, né, as lutas da vida, para quê? Sabendo que depois, no final, ele vai poder colher os seus frutos, e ele é o primeiro a colher os frutos. Então, que nós possamos ter esse entendimento hoje, nessa jornada de hoje, que nós possamos nos comparar, como diz a palavra de Deus, como bons soldados, como bons atletas e como bons lavradores, tendo disciplina, constância e também, como fala aqui, bom comportamento em tudo aquilo que nós fazemos. Por que eu li esse versículo de 1 Coríntios? Porque aqui ele fala que nós precisamos ser firmes e constantes. Firmes como o soldado é firme nos seus exercícios rotineiros, constantes como o atleta é constante, se submete ao treinamento e também às regras, para quê? Para alcançar o prêmio. E fala assim, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o lavrador, ele trabalha para ter uma colheita abundante. Então, que nessa jornada de hoje você possa meditar nisso daqui, não se esquecendo que nós, como soldados de Cristo, como atletas de Cristo e como lavradores, precisamos ser firmes e constantes, sabendo que no Senhor todo o nosso esforço jamais será em vão. Amém? Então, nessa jornada de hoje, esta é a palavra que o Senhor tem para o meu, para o seu, para o nosso coração. Então, que você possa meditar nessa palavra durante todo esse dia e que ela possa te fortalecer e te edificar, e que você possa, como um bom soldado de Cristo, perseverar nos exercícios, como um bom atleta, submeter o seu corpo ao treinamento e como um bom lavrador, não desistir, não desanimar, mas ser constante, sabendo que quando você for colher, vai ser uma colheita abundante na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e fica por aqui a nossa jornada de lições de hoje. Mas eu te espero amanhã para a nossa próxima jornada de lições. Até amanhã!